Olá, gente. Então vamos dar continuidade a mais um conceito, vamos falar agora então de pressão de radiação. Nós falamos então sobre o vetor de Point, que é a propriedade que uma onda eletromagnética tem de transportar energia, e essa energia ela pode ser transferida para um outro objeto no momento em que a onda é absorvida ou é refletida por algum corpo. Nessa interação também ocorre transferência de momento linear ou quantidade de movimento, que é a mesma coisa, né? Momento linear ou quantidade de movimento. Então, o momento transferido por uma onda eletromagnética é a razão entre a energia potencial dividido pela velocidade da luz. Tá? Aqui tome cuidado com a anotação para não confundir. Quando eu usar o P minúsculo, estou me referindo ao momento. Quando eu utilizar o P maiúsculo, eu estou me referindo à pressão. Só que então temos que ter esse cuidado aqui, a pressão da radiação. Aqui, para esse caso aqui, é para uma onda totalmente absorvida, tá? Mas então, para a gente verificar essa relação aqui, nós vamos considerar um exemplo da onda interagindo com uma partícula carregada. Então temos aqui um sistema de coordenadas x, y, z e vamos considerar uma partícula carregada aqui em determinada posição. Então x é a direção de propagação da onda, a onda se propaga nesse sentido e vamos considerar que o campo elétrico esteja ao longo do eixo y, como nos desenhos primeiros que fizemos, né? Então, se o campo elétrico está ao longo do eixo y, neste instante de tempo, vamos considerar que o campo elétrico está positivo. Qual é a força que o campo elétrico exerce sobre a partícula? A força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Que pela segunda lei de Newton vai ser igual a massa vezes a aceleração que ele vai ter ao longo do eixo y. Aqui é o índice, A índice y, né? A força elétrica ela tem a mesma direção do campo elétrico se a carga for positiva ou direção oposta se a carga for negativa. Então, nesse caso, essa é a direção da força elétrica. Então, nós vimos lá na aula também, né, que se a onda é propagante aqui no sentido x positivo, se o campo elétrico é positivo para cima, então o campo magnético vai ter que ser positivo nesse sentido, ao longo da coordenada z. E qual que é a direção da força
Onde que a força magnética atua sobre ela? A força magnética é igual a QV vetor B. QV vetor B. Inicialmente a partícula está em repouso. Quando ela interage com... Se ela está em repouso, não tem força magnética atuando sobre ela, porque ela depende, a força magnética depende da velocidade. Mas assim que a partícula interage com o campo elétrico, ela vai sofrer uma aceleração ao longo do eixo Y. E supondo que ela estava em repouso inicialmente, qual que vai ser então a sua velocidade? V, Y, é igual a V0Y mais aceleração vezes o tempo. Considerando que ela estava em repouso, Vy é igual a YT. E se a gente isola a aceleração aqui, é Q vezes E dividido pela massa. A aceleração é Q vezes E dividido pela massa, vezes o tempo. Então, por essa equação aqui, a gente consegue determinar o sentido da força magnética, né? Porque a partícula vai ter velocidade em qual sentido? No sentido, inicialmente, né, vai ser ao longo do eixo Y. A força elétrica vai causar uma velocidade, um deslocamento ao longo do eixo Y. Então, se a velocidade for Vy, qual vai ser o sentido da força? Aqui vem a regra da mão direita. O dedo indicador no sentido da velocidade, para cima. O dedo médio no sentido do campo magnético, que é saindo do papel. E então o meu polegar vai dar o sentido da força, que é no sentido positivo do eixo X. Nesse sentido. Então, essa equação aqui na forma vetorial me serve só para eu conhecer aqui qual que é o sentido da força magnética. Agora que eu já sei o sentido dela, eu quero deixá-la então na forma escalar, né? Que o Vy e o Vb são ortogonais, né? Vy e o B, e eu vou substituir o Vy que é aqui, E dividido por M dividido por T, aqui B. Vamos juntar alguns termos, vamos ter Q ao quadrado, EBT dividido por M. Agora o E dividido por B é igual a C. Então o E é igual, não vamos substituir o B. Vamos deixar o resultado final em termos do campo elétrico. O B é igual a E dividido por C. Então Q ao quadrado
vai ficar E dividido por C, vai ficar E quadrado T dividido por MC. Ok. Deixa eu pegar um outro papel. Então, ao longo do eixo X, vamos aplicar aqui a segunda lei de Newton novamente. F é dp dt, né? Que é igual a massa vezes a aceleração, né? A derivada do momento vai dar a massa vezes a aceleração. Mas vamos escrever a segunda lei de Newton desta forma. A segunda lei de Newton. Componente x da força, né? Está relacionado com a componente x do momento. Que é o momento que eu estou interessado, né? No momento, a onda vem nesse sentido e ela impacta com a carga no sentido e tenta deslocar a carga no sentido x. Eu estou interessado nesse movimento em x. Fx. Então, dp x fx dt, né? Só organizei. Então, o momento linear em x vai ser a integral de f de x dt. Vamos substituir o que a gente tinha ali. Aqui está como FB, né? Mas a força magnética é a própria componente x da força, né? Então vai ser a integral de Q quadrado, E quadrado, T, MC, dt. Que é constante, é constante, é constante, né? O campo elétrico ele não é constante, mas para um curto intervalo de tempo nós vamos considerá-lo constante, né? Lembre-se que quando a gente estudou, nós estudamos colisões, a colisão se dava em um curtíssimo intervalo de tempo. E esta interação de absorção ou reflexão da onda se dá em um período muito curto de tempo também. Então podemos remover tudo para fora da integral, e quadrado, e mc. Só vai sobrar o tempo para dentro da integral, que vai ser então t quadrado dividido por 2. A integral de t dt. Agora vamos ver aqui a parte onde eu vou escrever isso. A energia cinética da partícula, que é meio de mv ao quadrado. Se a gente substituir a velocidade, fica meio de Q ao quadrado
E ao quadrado, T ao quadrado, dividido por M ao quadrado. Cancela o M com M. Fica Q ao quadrado, E ao quadrado, E ao quadrado, dividido por 2M. A energia cinética que é a energia cinética que a partícula absorveu foi da energia potencial que a onda eletromagnética possuía. Então, esta foi a energia transferida para a partícula. A energia transferida era a energia armazenada na onda eletromagnética. E que esses termos estão aqui, Q quadrado, E quadrado, T quadrado, dividido por 2M. Então, Px é igual a U dividido por C, onde U é a energia que foi transferida para a partícula na forma de energia cinética. Se a onda eletromagnética for refletida, a energia, o momento linear transferido é igual a 2 vezes. Então, lembrando que a intensidade da onda, né, do vetor de Point, né, é igual ao valor médio do vetor de Point. E o vetor de Point é a potência por área, né? A unidade dele, né? A potência por área, e a potência é energia por tempo. Então, essa intensidade também pode ser escrita como energia dividido pela área dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu vou reescrever aqui a energia potencial da onda como sendo a intensidade vezes a área vezes o intervalo de tempo. E vou substituir aqui no momento. Então, o momento P é igual a U, que é I vezes A vezes delta T, dividido por C.
Se for uma pequena variação de momento linear, dp e a dt, isso vai corresponder a um pequeno intervalo de tempo. E levando esse dt para o outro lado da igualdade, nós vamos ter o dp dt, que é IA sobre C, que representa a força. dp dt, pela segunda lei de Newton, é a força. E colocando a área para o outro lado, nós vamos ter que a força dividido pela área é a intensidade sobre a velocidade da luz. E força sobre área é o que vocês já conhecem como pressão. A pressão da radiação é igual a I dividido, a intensidade dividida pela velocidade da luz, quando ela é totalmente absorvida, ou se ela é totalmente refletida, é 2 vezes esse valor. Ok, gente? Então vamos ficando por aqui. Eu vou deixar alguns links lá para vocês contextualizarem um pouquinho mais esses resultados aqui, tá? Até mais.